Estejam todas e todos bem. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que eu vejo a necessidade já há um tempo da gente trazer essa reflexão, que é, primeiro, o quanto vem se buscando cada vez mais temas dentro da literatura, né? Livros para tratar algum problema. E está gritante a busca por temas bem marcados para se falar de emoções com as crianças. Sabemos o quanto isso é importante, nem vamos entrar aqui nas discussões sobre isso. Eu sou super defensora das boas conversas, mas eu acredito que a literatura, a arte literária, uma boa narrativa, ela dá conta dessa conversa. Nós não precisamos de livros taxados, estereotipados, que trazem de forma gritante, 100% explícita, o tema. Porque é tão direto e muitas vezes, o que acontece quando a gente... Se vocês fizerem um exercício de analisar algumas obras, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Se vocês colocam na mesa vários livros com temáticas mais diretas, título marcante, e outras não. E você se perguntar, este livro que não tem um título ou palavras ou ilustrações tão marcantes na temática que eu estou aqui buscando, ele é inferior ao que tem? Vamos analisar. Muitas vezes, a obra que não traz esse estereótipo marcado é, com certeza, uma obra muito mais limpa, muito mais aberta para você conversar com as crianças. Porque as crianças vão acessar os não ditos, elas vão acessar os vazios, elas vão acessar a subjetividade. E isso é arte. Por isso que eu sempre digo, muito cuidado quando a gente vai selecionar livros por temas. O quanto ele está a serviço de tratar algum problema ou não. Ele está a serviço da arte. E aí eu fico vendo as pessoas procurarem cada vez mais livros de emoções. Vamos falar sobre emoções, emoções, emoções. O quanto precisamos falar sobre emoções. Bom, avalanche de produção editorial de livros de emoções. É raiva, carinho, felicidade, estampada desde o título até a última palavra. E eu acredito que não, que a gente pode fazer melhor, que a gente tem obras para levar para salas de aula, para levar para dentro de casa e conversar sobre tantas possibilidades, sobre as relações. As narrativas literárias, elas são frutos da experiência da vida. E as relações estão na vida, as emoções estão na vida. Qualquer obra que você pegar, seja com personagens animais ou humanos, são experiências de vida. Então, trouxe hoje uma seleção de livros para mostrar para vocês, que eu acredito que vocês vão gostar, e que não traz nem no título, nem na narrativa textual, nem na visual, esse estereótipo das emoções muito marcadas. Mas todos esses, tenho certeza que vocês farão boas conversas com as crianças. Bom, vou começar então com algumas sugestões para vocês. Estão preparados? O primeiro livro, não sei se ele é o primeiro por ser mais especial, A Menina e as Estrelas, é da editora Olho de Vidro. É um livro, assim, muito interessante e que traz a história de uma menina que nasce numa cidade onde não pode falar, os pássaros não cantam, só quem fala é o homem do realejo. A mãe escolheu para a menina um nome que era um canto de pássaro. Então você imagina a gente já levar para a sala de aula uma possibilidade de conversas. Eu lembro do André quando leu e um dia ele foi lembrar desse livro, ele falou: mamãe, a história daquela menina que não podia falar. Então são as marcas que ficam, mesmo com as crianças menores. E essa menina nasceu nessa cidade e passou ali com certeza por privações, por
várias vontades que ela não conseguiu colocar para fora, uma vida certamente triste, e ela, embebida de coragem, ela vai embora dessa cidade. Ela segue, as ilustrações são lindas, olha. A menina com o nome de Canto de Pássaro era só silêncio. Dentro e fora, silêncio. Atrás e adiante, silêncio. Ela fugiu para o mundo. Aqui é a parte que ela vai embora. Ela fugiu para o mundo. Mais longe caminhava, mais o homem do realejo deixava de tocar seus pensamentos. Era só a menina e as estrelas. E ela vai embora em busca de tudo que ela desejava. Para mim é um livro carregado de emoções. Percebam o quanto a gente desenrola boas conversas a partir da leitura e da experiência com essa obra. Então tá aqui, A Menina e as Estrelas. Não vou nem listar os sentimentos, porque eu acho que são muitos. E o mais importante, quando a gente está numa leitura compartilhada, cada criança traz muito de si, da sua bagagem. E ali é o nosso papel como mediador e alinhavando tudo isso. Bom, outro já é um livro que talvez vocês conheçam mais, Heloísa e os Bichos, é da editora Pulo do Gato, conta a história de uma menina que chega numa cidade e ela se sente ali um bichinho estranho. A gente tem uma provocação visual muito interessante aos nossos olhos, né? De quem é o estranho ali. Para nós são os bichos, mas na verdade será que é isso mesmo? E Heloísa vai vivendo várias emoções, várias experiências nesse tempo que ela vai se adaptando a essa cidade. E é visível nas ilustrações e no texto como que ela vai elaborando esses sentimentos, essa estranheza que ela sentia, como ela vai se sentindo mais segura. Então, por exemplo, pode ser que você chegue pra gente e fale: Ana, me indica um livro para ajudar a criança a se sentir mais segura. É isso. Não preciso procurar um título que chama Joãozinho, o menino que se tornou seguro. Não, tá aqui. São obras, né? São obras de arte que fazem a gente ter tantas possibilidades de conversa. Eu trouxe um juvenil, Uma Boneca para Menetinha. É um livro maravilhoso da Caixote. É um livro aqui já com um pouco mais de texto, com muitos momentos de reflexão, de conversa. É um livro que traz uma possibilidade da gente acessar a família como um todo, as emoções da avó, da mãe, do pai, da criança. É assim, um livro abraço. É um livro que dentro de uma sala, numa leitura compartilhada, assim, eu tenho essa experiência. Tem uma professora que eu faço assessoria numa escola que está lendo numa turma de 5º ano, e ela diz que tem momentos que ela precisa parar, tamanha potência, tamanha força das palavras, e o quanto as crianças têm sede de conversa a partir daqueles momentos. Então, tá aí uma dica mais juvenil para vocês. Esse não é um livro novo, mas eu adoro. Eu Não Gosto de Você, que é da Raquel Matsushita, é um livro da editora Jujuba. 100%, todo mundo poderia falar que ele é temático. É um livro de chegada de irmão. É um livro de chegada de irmão, mas é um livro que traz aflorado nele o tempo todo as emoções que essa irmã que tá recebendo o irmão tá vivendo, tá passando. E a Raquel traz numa linguagem estética maravilhosa, que são as cores. Então tem um desenho só com uma linha, vai seguindo a linha, uma letra cursiva, que tem tudo a ver, como se fosse ali na mão da criança. Então a mãe tá meio sem graça, a página vem cinza. Aqui, ó, eu bati forte e gritei. E ela vai colocar as emoções pra fora, porque ela diz que ela tá com raiva daquele irmão. Ela não quer abraçar, ela não quer dar beijinho, né? A gente sabe o que acontece.
E a Raquel grita aqui com essa cor vermelha, com esse emaranhado aqui. Então, tá aí um livro carregado de emoções, de sentimentos, de tudo que aquela criança tá vivenciando com a chegada de um irmão, sem ser marcado, sem ser estereotipado. É um livro maravilhoso, não é só para a chegada de irmãos. Piscina, lançamento da Companhia das Letrinhas, é um livro sem palavras, então é um livro-imagem. Aqui na sinopse até traz algumas pistas. O que acontece quando duas crianças tímidas se encontram em uma piscina lotada de gente? Mergulhe neste livro e descubra. Então a gente sabe que muitas vezes as sinopses trazem palavras que são chamariz que vai fazer e apoiar aí os leitores nas escolhas. Mas eu acho que esse livro traz muito mais do que uma relação de timidez. Ele traz uma relação de coragem. E esse menino que chega para entrar numa piscina e ela está lotada de outras pessoas. Tem um conflito interessante, né, de muitas imagens e de um vazio. Então aqui a gente tem a coragem do menino que vai, ele respira fundo e pula na piscina, carregado de coragem, e vai viver lá uma série de encontros. Então, para mim, é um livro cheio de possibilidades de conversas para qualquer idade. Olha, tem muitas outras opções, vou acelerar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Selvagem, para mim, um dos livros mais delícias de ler. Selvagem conta a história de uma menina que nasceu na floresta, que vive na floresta, que tá lá com os animais, e humanos chegam até lá sem perguntar se ela queria e a leva para a cidade. Olha as imagens, gente. Olha ela aqui, bebê, na floresta. Um dia ela encontrou uns animais novos na floresta. E esses adultos a levam para a cidade. Gente, para mim aí fica uma delícia. Né, assim, ela mostra, a ilustradora traz, ilustradora ou ilustrador? A ilustradora traz nas feições tudo que ela tá sentindo. Então percebam que não precisa vir aqui falar da raiva. Ela está estampado ali. A criança, ela vai perceber. E aí a leva para a cidade, põe numa casa, pintei os cabelos e ela vira uma feroz. Ela quebra tudo, ela derruba tudo, ela quer ir embora. É claro que ela quer ir embora, esse não é o lugar dela. E o quanto ela vai explodindo ali de emoções, colocando tudo para fora, nesse momento que ela foi realmente retirada à força de um lugar. Olha isso, olha as possibilidades de conversa. Então tá aqui, todos lembravam da maneira como partiu e todos sabiam que isso fazia sentido, é a volta dela para a floresta. Então ela acaba voltando. Bom, eu não podia deixar de fora o Túnel de Anthony Browne. Para mim, todos os livros de Anthony Browne são carregados de experiências, de emoções, de sentimentos, de vazios, de não ditos. Livros com não ditos, o que é isso? Que tem espaço para o leitor acessar com o repertório dele, com as experiências de vida dele. Não tá dito, aquele livro que te entrega tudo. Que conexão que você vai ter com ele? Ele não deixou espaço nenhum para você se conectar com ele. Então, Túnel é uma relação de irmãos muito interessante. Quem não conhece, vale a pena. Quem já fez meu curso de livro ilustrado sabe que a gente brinca que ele é um dos patrocinadores, porque Anthony Browne está o tempo todo nas minhas aulas. E vai falar de uma transformação aqui da relação dos irmãos. Eles vão viver uma experiência e essa transformação vai acontecer. E vou mostrar Nicolas também. Nicolas é da editora Letria.
O Nicolas, esse é um livro que traz uma sutileza nas imagens. Essa bochechinha rosada do Nicolas traz o Nicolas aproxima o Nicolas da gente num lugar mais afetivo, mais tímido. A gente vai percebendo que sim, ele é um menino que passa por algumas dificuldades, talvez de ter coragem de enfrentar o que ele encontra pelo caminho. Olha, Nicolas mistura-se à multidão que vai e vem, a todas essas pernas enormes que o empurram, a todas essas sobrancelhas franzidas. Ele gostaria de gritar: vocês não veem que estou pisando nos meus pés? Se ao menos ele pudesse se transformar. Então, o Nicolas, quando ele enfrenta um problema, ele tem um desejo de fazer algo, de gritar, de pôr pra fora, de avisar: ei, pessoal, vocês não estão vendo que vocês estão me pisando? Mas ele não consegue. E ele segue dessa forma. E aí outros conflitos vão acontecendo. Quando ele tá indo pra escola, tem um menino que sempre fala que ele precisa pagar aí um pedágio e ele tem que dar as bolinhas de gude, e Nicolas dá. E aí ele fica com muita vontade de gritar, né? De se tornar um super Nico. Então o livro tem essa transformação do Nicolas e um super Nico. O super Nico é o que ele desejaria ser para fazer algo que interrompesse aquele conflito que ele tá vivendo na escola. E aí segue o jogo o tempo todo. Ele se olha no espelho, ele busca aí uma transformação, ele busca as mudanças e ele consegue. É um livro maravilhoso. Tem outros livros do Nicolas, mas para mim esse é o mais especial. Loba. Loba é um livro que fala tanto da transformação, da mudança, do amadurecimento, tanto das meninas quanto dos meninos. Pode até ser trazido aqui por essa figura feminina que a gente coloque dentro de uma caixinha mais feminina, mas o quanto a gente precisa falar com as crianças sobre o amadurecimento, sobre se crescer, que é tão desafiador para eles. E a literatura é um lugar seguro para a gente conversar sobre tantos conflitos internos, sentimentos, emoções que eles estão vivendo. Vocês percebam que em nenhum desses livros o título traz uma provocação de que é um livro sobre emoções. E tá aí, a minha lista tá muito maior, mas depois a gente vai compartilhando mais com vocês. Mas são algumas boas sugestões para que vocês conversem. Primeiro, converse vocês com essas obras, se conecte com elas, deixe que elas falem com você. Feito isso, leve para ler com as suas crianças, seja na escola, seja na família, e não deixem de aproveitar as oportunidades de conversa. Então tá aqui um montão de livro para falar de emoções, e do que mais você desejar com as crianças. A gente não vai ficar fechado em rótulos. Percebam isso. A arte nos dá essa oportunidade. E fica aí essas pistas para vocês, tá bom? Eu adorei gravar esse vídeo, espero que vocês gostem. Depois a gente vai falando um pouco mais. Até, beijo.